Pessoal, muito boa noite a todos. Boa Todos que estão noite. aqui, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se presentes, como se estivessem realmente aqui conosco. Já é de nosso hábito e configura a nossa necessidade maior. Fechemos os olhos, relaxemos o corpo. Façamos aquele momento de maior tranquilidade interior, em que a nossa mente não mais vaga pelas lembranças do que foi feito, ou pelas possibilidades do depois. Não. Estamos agora focados nesse instante de estudos, onde o assunto abordado é de suma importância para a nossa felicidade maior. Vamos pedir a Deus que nos abençoe este momento, que a nossa mente possa estar preparada para receber as lições, compreendendo-as, que o nosso sentimento possa estar aberto, podendo ser influenciado por aquilo que iremos comentar. Porque quais estudantes sedentos de aprendizado, nós aqui nos encontramos, objetivando esse conhecimento de ordem superior para melhorarmos dia após dia a nossa condição interior. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Pessoal, é o seguinte, capítulo de número 7, começamos ele na semana passada, hein? Estão lembrados? As penas futuras segundo o Espiritismo. Nós vimos aí, ao longo de alguns estudos, a questão das penas futuras segundo as religiões tradicionais. Aquelas que a gente conhece hoje, as religiões principais aí em termos de cristianismo, aquelas que possuem maior número de seguidores. Agora nós começamos a ver nesse capítulo 7 o que o Espiritismo entende a respeito das penas futuras. Ou seja, o que o indivíduo, ao desencarnar, vai sofrer, vai passar por situações do lado de lá. É o que nós veremos aqui na continuidade desse capítulo. E Kardec começa o Código Penal da Vida Futura, que foi o ponto onde nós paramos na semana anterior, do mesmo modo como ele terminou antes desse Código Penal da Vida Futura, abordando qual tipo de ensinamento para nós? Que aquilo que a doutrina espírita mostra a respeito da vida futura não é um sistema concebido por ele, Allan Kardec, e nem por pessoa nenhuma. Ninguém imaginou quais seriam as condições de vida no pós-morte. Foram aqueles mesmos desencarnados, aqueles indivíduos que já passaram pelo fenômeno da morte biológica, que, através de inúmeros médiuns, vieram nos falar das suas condições de vida, felizes ou infelizes, prazerosas ou dolorosas no pós-morte. E Kardec era um indivíduo que tinha uma noção muito grande de muitas coisas. Era um sábio, aliás, é um sábio. E ele utilizava bem essa questão aí do conhecimento de ordem superior, a fim de sintetizar o conhecimento proveniente da realidade espiritual. Então ele fez isso em inúmeras ocasiões. E agora ele faz como que um apanhado geral daquilo que os desencarnados falaram a respeito da vida depois da morte. Esse apanhado geral é o chamado Código Penal da Vida Futura, conforme eu comentei agora há pouquinho. São 33 itens em que ele, conforme ele diz aqui, tais leis, tal Código Penal, no que diz respeito ao futuro da alma, é deduzido da observação tomada sobre os fatos
e pode se resumir nos pontos seguintes. Então é assim que a doutrina espírita trabalha. A doutrina espírita trabalha sob um ponto de vista, sob uma metodologia científica. É através da observação dos fatos em que a teoria, ou seja, a causa, é descoberta, assim como em qualquer ramo da ciência. Vamos lá, vamos falar sobre esse Código Penal e vamos comentando a respeito dele. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Olha só, então, por que a gente sofre na realidade espiritual? Ah, porque a gente não cumpriu esse ou aquele tipo de dogma? Ou porque a gente deixou de frequentar determinado local? Ou porque a gente pertencia ou não pertencia a alguma religião? Nada disso. A questão do sofrimento está atrelada às imperfeições nossas, das quais nós não nos despojamos enquanto estávamos aqui encarnados. Ou seja, né, Daniel, o que eu sou aqui, eu vou continuar sendo. Perfeito. A morte não é um banho miraculoso, que faz com que nós, em desencarnarmos, nos tornamos pessoas totalmente diferentes daquilo que nós somos aqui, de modo algum. Desencarnar é simplesmente despojar-se de um corpo material, denso, pesado, daquele arcabouço de trilhões de células. Mas continuamos a ser do mesmo jeito que nós somos aqui. Então daí a importância de nós identificarmos as nossas imperfeições e combatê-las enquanto ainda estamos encarnados. Por quê? Porque o sofrimento é inerente à imperfeição. Tanto que puxa o item 2. A felicidade perfeita está ligada à perfeição. O que significa perfeição? Perfeição significa depuração completa do espírito. Ou seja, quando o espírito atinge um nível onde ele não tem mais defeitos, ele não tem mais imperfeições, todas as qualidades já surgiram, já se desenvolveram no seu grau máximo. Isso é perfeição. E somente quando nós atingirmos esse estado de perfeição, que teremos a felicidade perfeita. Então, esqueçam aquela frase que às vezes nos vem à cabeça, para que nós consigamos atingir a perfeição enquanto ainda estamos aqui. Isso não existe. Não vai acontecer isso. O que a gente pode fazer é ir identificando aquilo que merece ser trabalhado em nós, e nessa identificação nos aprimoramos de pouco em pouco. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de felicidade e uma atenuação dos sofrimentos. Estão vendo o que a doutrina espírita fala? Qual é a nossa razão de ser? Qual o objetivo nosso, dentro e fora da carne? É isso daqui. É o desenvolvimento de qualidades. Para quê, Daniel? Para aumentarmos a nossa felicidade. E é o combate às nossas imperfeições. Para quê, Daniel? O que Kardec fala aqui? Para evitarmos sofrimento no futuro. Simplesmente isso. É uma coisa que qualquer pessoa, independente da religião, pode fazer. Vocês vão reparar aqui que nesse Código Penal da Vida Futura, em nenhum momento fala que é privativo ao espírita a felicidade futura. Felicidade essa vedada aos demais seguidores de outras religiões. Isso não existe. Isso nós não vamos ver aqui. Nós vamos ver que a questão é totalmente vinculada à conduta da pessoa, que é o que realmente vale. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências inevitáveis, deploráveis, e uma única boa qualidade que não seja fonte de felicidade. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições.
Do mesmo modo que a das felicidades está em razão das qualidades. Quanto mais defeito o indivíduo tiver, maior o sofrimento. Quanto maior qualidade o indivíduo tiver, maior a felicidade. Simplesmente assim. Ele fala até mais, ó. A alma que tem 10 imperfeições, só 3 restar, senão a quarta parte ou a metade, sofrerá menos. E quando não lhe restar nenhuma delas, não sofrerá mais de qualquer coisa, vai ser perfeitamente feliz. Tal sobre a terra aquele que tem muitas enfermidades. Quem tem muitas enfermidades, 7 enfermidades, sofre mais do que aquele que tem uma enfermidade só. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades é mais feliz do que aquela que tem menos qualidades. Imperfeições e qualidades, novamente ele batendo na mesma tecla. Olha o 4 aqui, ó. Em virtude da lei do progresso, tendo a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que ela tem de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade, disso resulta que o futuro não está interditado a ninguém. Porque Deus é tão bom, e nós aprendemos isso aqui, que Ele dá sempre para todos os indivíduos as inúmeras oportunidades de desenvolver qualidades e combater imperfeições. Qualquer pessoa atingirá a perfeição. No decorrer de inúmeras encarnações, ele vai trabalhando dentro da carne ou fora da carne, a fim de atingir esse nível de felicidade completa. Nossa, Daniel, qualquer pessoa mesmo? Qualquer pessoa. Ah, mas eu estou lembrando aqui dos grandes flagelos da humanidade. Daquelas pessoas, daqueles personagens históricos que fizeram tanto mal para milhões de pessoas. Eles também vão atingir a perfeição? Eles também vão atingir a perfeição. Óbvio que vão. Porque eles são criaturas de Deus também. São filhos de Deus. E as mesmas oportunidades de crescimento que Deus dispensa a uns, Ele dispensa a outros também. Nossa, mas vai demorar muito. Se a gente pegar o exemplo, né, de Mussolini, de Hitler, que são os exemplos talvez os mais perto aqui de nós, em termos de tempo, né? A gente pensa assim, puxa, vai demorar muito para eles atingirem a perfeição. Mas vai mesmo. Não tenha dúvida. Mas vai acontecer. Vai chegar esse momento para eles. De desenvolverem todas as qualidades e atingirem um nível de perfeição espiritual. Até aqui. Comentários? Perguntas? Fala. Ô Daniel, o segundo item que você citou aí, Sim. É que o espírita não tem privilégio nenhum. Exato. Tanto não temos esse privilégio que Eurípides Barçanufo fundou no plano espiritual um hospital chamado Hospital Esperança para receber os espíritas. Quer dizer, a gente é muita pretensão do espírita se achar, né? Exato. Não tem vantagem nenhuma e não tem privilégio nenhum. Não, nenhum. E assim, existe uma cota maior de responsabilidade justamente por conta do conhecimento adquirido. Porque aquilo que é desculpável em uma pessoa que não conhece tantas leis divinas, para aquele que conhece, existe uma cota de responsabilidade maior. Então, a quem muito dado, aquela frase que todo mundo fala, a quem muito é dado, muito realmente será cobrado. Né? O conhecimento para nós é excelente, porque mostra exatamente o que nós somos e o que nós temos que fazer para poder atingir o objetivo. Coisa que talvez muitos não tenham. Porém, é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. Porque, embora traga para você todo aquele clarão de o que é a vida, também impõe uma maior cota de responsabilidade nas nossas atitudes. E aí o indivíduo tem que se esforçar mais, redobrar, para não errar tanto. Daniel, Sim. mas eu acho interessante que o entendimento não é igual para todos. Então, todos os espíritas, o nível de entendimento é muito variável. E mesmo a pessoa sendo espírita e cometendo alguns erros, assim, alguns equívocos mesmo tendo
ouvido na teoria, assim, ensinamentos e tal, mas às vezes ele não assimilou. Sim. Mas por quê, Antônio Carlos? Dentro do próprio, como você mesmo disse, dentro da própria doutrina espírita, não existe uma uniformidade de intelecto moral. Não existe. Né? Vamos pegar o exemplo do próprio Chico Xavier. Quem pode se comparar aqui ao Chico? Em termos de entendimento da realidade espiritual, ou do que é o espiritismo e do exercer do espiritismo. Não dá. Então, dentro do movimento, você tem cada pessoa uma individualidade, com facilidades e com dificuldades. Né? O grau de entendimento realmente varia, mas as lições dadas, elas são inequívocas para todo mundo. A questão de lei de... Mesmo lendo assim, não entendo. Ainda tem aquelas ideias pré-concebidas ainda de milênios de existência. Daí a importância, o Antônio Carlos, da gente ter o conhecimento mais aprofundado daquilo que o Espiritismo é. Porque para o indivíduo ele ter o conhecimento espírita, obviamente, ele tem que assimilar esse conhecimento em si. E esse processo de assimilação do conhecimento é que lhe dá a maior cota de responsabilidade. Porque não é só pelo fato de frequentar uma casa espírita que automaticamente ele é. Tem que ter o conhecimento, porque é o conhecimento que vai dar a libertação maior, no que diz respeito ao entendimento da vida, mas também a cota maior de responsabilidade. Esse entendimento maior das lições. Isso é que realmente é importante. Deixa eu só fazer uma observação. Você falou do Chico Xavier, né? Aí eu pensei assim, Chico Xavier, essas dores que você fala, são dores espirituais, acho, porque o Chico Xavier, apesar de toda a sabedoria dele, de toda a santidade dele lá, ele tinha muitas dores físicas, né? Então, aí deve ser assim, não pode ser um sofrimento material, acho que é o sofrimento mais psicológico e mental, sei lá. No caso do Chico, né, a gente pode perceber duas coisas ali, né, que em muitas situações o sofrimento físico que ele tinha, das dificuldades de ordem orgânica mesmo, de saúde, talvez fossem para ele motivo para ele focar mais na tarefa e ficar menos. Ele mesmo. Uma missão. Exatamente. Quer ver? Não é doença, mas é questão de trabalho. Certa vez o Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe lá da Fazenda Modelo, chegou até ele e falou assim: Chico, se você quiser, você pode fazer o seguinte, esquece do teu trabalho. Coloca outra pessoa para fazer o teu trabalho aqui. Né? Você pode se recolher naquele quartinho ali, ou num porão que ele costumava usar, para você poder psicografar. Né? E você usa esse tempo que você estaria trabalhando para poder psicografar. Quando a gente olha essa proposta dele, assim, nossa, olha que proposta bonita, né? Interessante. Investir na psicografia do Chico, o Chico aproveitar o máximo tempo. O Chico negou. Você, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu preciso do trabalho. Deixa que eu executo as minhas funções depois que o trabalho terminar. Porque o trabalho é uma maneira de disciplinar. Uma forma de disciplina. Aí a gente pode ver também outros processos de maior limitação do Chico, a questão do olho dele, né? E de outras doenças que ele passou. Né? Existe a possibilidade de ser um resgate, um restinho de karma mais pesado de vidas passadas? Sim, existe sim essa possibilidade. Porque o Chico Xavier hoje, podemos dizer, não é perfeito. Né? Ele já está um bom passo para chegar até lá, mas ainda não é perfeito. Talvez um certo resgate? Sim. Mas eu acredito, sim, que essas limitações orgânicas de saúde dele serviam mais para ele poder focar na tarefa dele e não sair dele. Era o tal espinho na carne, que uma vez o apóstolo Paulo falou. Ele tinha um espinho na carne. E que esse espinho na carne fazia com que ele focasse na tarefa e dela não se desviasse. Esse é muito comum até de acontecer. A gente vai no nível do Chico, mas para as pessoas de ordem comum, como nós somos aqui, vez ou outra surgem certas dores, certas doenças, que são limitações para o indivíduo não errar mais. Que às vezes a pessoa pede, antes de reencarnar, que venha com certo problema, com certa dificuldade, a fim de focar na tarefa e não se desviar muito. Isso aí é até certo ponto bastante comum em termos de planejamento reencarnatório. Né? Fala.
Deixa eu fazer uma pergunta, você falou em reencarne. A gente quando vai, que a gente volta a ser reencarnado, a gente escolhe como a gente quer ser ou não? Olha, esse escolher depende muito do nível que a pessoa tem, do grau de entendimento que a pessoa tem, da evolução dela. O que a gente pode dizer, a grosso modo, é mais ou menos o seguinte: quanto maior o grau de conhecimento da pessoa, quanto maior o nível evolutivo, mais ela pode escolher. Escolher o tipo de corpo que vai ter, escolher a família onde ela vai reencarnar, escolher quais são as atividades que ela vai desenvolver, qual que é a missão dela. Então, quanto mais evoluída, maior liberdade de escolha ela tem. Quanto menos evoluída, menos ela tem essa liberdade de escolha. Aí outros vão escolher por ela. É reencarnação compulsória. Aí chega até o ponto de existirem reencarnações compulsórias, como o Antônio Carlos disse, né, em que o indivíduo, tudo é escolhido por ele. O corpo que ele vai ter, a família onde ele vai reencarnar, as doenças que ele vai passar, as dificuldades da vida, enfim, tudo. Então, tudo vai de acordo com a evolução da pessoa. Certinho? Alguém mais? Entendeu? Fala. As encarnações compulsórias, eu não sei se é verdadeiro ouvir isso, o espírito às vezes nem sabe que morreu, que continua vagando. Às vezes é verdade, às vezes ele nem sabe que desencarnou, né? Tudo é planejado para ele, absolutamente tudo. Nem sabe que desencarnou, ele reencarna sem ter noção que desencarnou. Que coisa, né? Como mesmo. Em termos de planeta Terra, é uma situação comum. Cadê? Estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está à perfeição, olha que coisa, a alma carrega dentro de si mesma o seu próprio castigo, por toda parte onde se encontre. Para isso, não tem necessidade de um local circunscrito. Onde que está o inferno, então? O inferno está por toda parte onde existam almas sofredoras. Do mesmo modo que o céu está por toda parte onde haja almas felizes. Céu e inferno são estados de consciência. É aquilo que a gente sempre fala. O indivíduo, se ele tem a mente culpada, a consciência culpada, é cheio de imperfeições, cheio de defeitos, que lhe traz sofrimento, ele pode estar no local mais paradisíaco da Terra, no local mais bonito, com a natureza mais exuberante. Ele vai ter um verdadeiro inferno dentro de si. E o oposto também é verdadeiro. Aquela alma purificada, nobre, com bons pensamentos, com boas tendências, com qualidades extremamente desenvolvidas, ela pode estar num local feio, numa verdadeira região infernal, mas ela vai ter um estado interior chamado de céu. Porque isso tem a ver com o nível da pessoa, com o nível do espírito, e não com o local onde ele se encontra. Agora, é claro, por questão de sintonia, quando nós desencarnarmos, nós vamos nos reunir com aqueles indivíduos com os quais nós nos sintonizamos. Então, se eu sou um indivíduo extremamente negativo, ruim, com más tendências, faço maldades absurdas, ao desencarnar, vou me reunir com quem? Com santos? Não, com os meus iguais. E é claro, uma reunião de gente desse nível, o local não vai ser bom. Vai ser um pouco negativo. Vai ser um pouquinho negativo. Um exemplo muito claro disso é o André Luiz. Quando ele desencarnou lá naquele umbral. Ali todos tinham a mesma sintonia, porque o umbral não existe. Não existe. Então ali a sintonia era tudo similar. Então aquele local era um local plasmado por todos eles. Muito. A palavra-chave é essa, Maria. Plasmado. Por quê? Porque no plano espiritual, a matéria que existe no plano espiritual é extremamente moldável pelo pensamento e pelos sentimentos dos espíritos. Então você imagina um local no plano espiritual onde existam milhões de indivíduos profundamente envolvidos em culpa, dor e sofrimento. Como que vai ser a natureza desse local? Vai ser horrível, vai ser feia, não vai ter atrativo nenhum. O céu sempre com densas nuvens,
os raios solares pouco passam, as árvores sem folhas, né? Por aí vai. Uma paisagem terrível. Enquanto que a reunião de indivíduos santificados, a mente e o sentimento evoluídos deles fazem maravilhas no local onde eles se encontram. Maravilhas. Quais dessas maravilhas? Gente, não dá para a gente sequer conceber. A gente pode fazer comparações, né? Quando a gente olha uma imagem ou vai fazer uma viagem para um lugar bonito, você fala assim, nossa, que lugar paradisíaco. Que paisagem fantástica, né? E podemos ter a certeza que em locais do plano espiritual, a beleza transcende muito as belezas que existem aqui na Terra, que já são belas, né? Só que a gente ainda é tão primitivo que a gente é fértil em pintar as paisagens tristes, porque já passamos muito por elas. E a gente tem uma certa dificuldade em entender as paisagens beatíficas, paradisíacas, porque a gente nunca foi lá. Nunca, né? A gente pode fazer comparações. Muito abstrato. Né? Muito abstrato para a gente. É mais concreto aquilo que é mais complicado. Né? A gente é melhor. Completando o sol, como você chama? Dona Ariane, Completando o Sol, que a senhora falou sobre o filme. Aquele filme para mim foi um exemplo, sabe? Porque eu estava passando uma fase da perda de um filho. Para mim foi a primeira coisa. Porque eu acompanhava, comentaram outros médicos pelo YouTube, né? Mas quando falou que estava sendo lançado aquele filme, para mim foi uma calma imensa no meu. Aí a senhora assistiu o Nosso Lar e veio aquela tranquilidade. Né? É o que eu falei. Hoje, nessa casa aqui, é meu segundo dia. Sim. Sabe? Eu já fui em outras casas, mas como eu falei com uma outra senhora também, é mais próximo, mais perto da minha casa. Pelo lugar que eu moro, valorando. Ai, que coisa boa. Coisa boa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá nascendo e sendo lançado o segundo filme da série Nosso Lar. Os Mensageiros, Os Mensageiros. Né? Mensageiros. Já está aí. Já estudamos esse livro. Exatamente. Já estudamos esse livro, inclusive, aqui. O que você disse, no umbral, geralmente são pessoas assim, sofredoras e tudo mais, mas no exemplo que você citou, de espíritos empedernidos no mal, com péssimas assim, índoles, eles se reúnem nas trevas, onde eles rangem de raiva, mas é um querendo machucar o outro, mas aquele clima. Tem regiões. Mas não tem, eles não sofrem, eles assim, sentem gosto em sentir. É porque o que acontece nesse caso, Antônio Carlos, a consciência desses indivíduos está tão entorpecida na prática do mal, tão empedernida, né? Que eles realmente têm esse prazer enorme em fazer o mal, eles têm a volúpia em fazer o mal. Mas vai chegar um momento, por força evolutiva, em que isso vai cansar. Isso vai cansar e eles vão buscar outros caminhos. Tem locais piores que o umbral, tem locais piores que o umbral. Os próprios abismos, as trevas são exemplo disso aí. Mas quando a gente fala em umbral mesmo, a gente sempre liga a ideia do sofrimento, né? E nem todas as regiões umbralinas são regiões de sofrimento. O próprio Nosso Lar é uma cidade no mundo espiritual, está localizada no umbral. Tem muitas colônias, muitas cidades. Como você falou dessas paisagens bonitas, no próprio Nosso Lar tem. Tem. A água cristalina, as flores, as cores das árvores, é muito diferenciado. Lá em Nosso Lar fala do Rio Azul. Né? Fala interessante do Rio Azul. Olha que coisa. Todas as águas do Rio Azul são coletadas, né? Não sei como que eles fazem isso, coletar a água do rio inteiro. E a água, ela é magnetizada por espíritos que estão localizados em ministérios superiores, como por exemplo o Ministério da União Divina. E depois essa água é distribuída para as casas dos residentes em Nosso Lar. Então, o indivíduo lá em Nosso Lar, ele não precisa vir ao centro para tomar água fluidificada. Da casa dele já sai água fluidificada, da melhor qualidade, diga-se assim, da melhor qualidade, do melhor nível. Ele toma banho. Toma banho, porque André Luiz fala do quarto de banho.
que ele encontrou lá em nosso lar. Quarto de banho é banheiro, né? Então, não é muito diferente. E nem pode ser muito diferente. Porque imaginem só, a gente está até conversando essa semana, né? Se a gente desencarnasse e nós nos encontrássemos numa situação totalmente diferente das nossas referências aqui. A gente ia surtar. Sem o corpo espiritual. Sem o corpo espiritual, por exemplo. Só a mente, né? Sem nenhum tipo de contorno. Já começa com o problema aí. Como que a gente ia se reconhecer, né? Duas nuvenzinhas conversando. A gente tem um corpo espiritual que já dá pra gente essa sensação, olha, eu sou eu mesmo. E você é você. E a gente vai se encontrar num local onde as coisas não vão ser tão diferentes do nosso jeito aqui, não. Casas, edifícios, natureza, tudo muito similar, tudo muito parecido, né? A não ser que você seja um espírito assim, de ordem assim, muito superior, e você desencarna aqui e vai reencarnar em Júpiter, como aconteceu com Mozart, onde a realidade é totalmente diferente, né? Se você for assim, meus parabéns. Mas, no meu caso, vou desencarnar e vou ficar aqui nas 5 vizinhanças da Terra mesmo. Nosso lar já Não tá vou bom. sair daqui. Nosso lar seria um prêmio. Ó, sexto. O bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui. Olha aí. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Aí o bicho pega. Porque uma coisa é você ser imperfeito e cometer erros por conta dessa imperfeição. Outra coisa é você ter uma certa qualidade e deixar de fazer o bem. Olha só. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, não somente por isso, ele sofre, mas ele sofre também por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre. Então, não basta deixar de fazer mal, é imprescindível fazer bem. Né? Aí que entra a questão da responsabilidade, né? A questão da responsabilidade nossa, do conhecimento que nós temos. Porque alguém que desconhece profundamente as leis divinas pode ter certas qualidades com isso. Fazer o mal por conta disso. Pode? Pode. Mas qual vai ser a responsabilidade dele frente à nossa? Que fazemos exatamente a mesma coisa de negativo que ele faz, com conhecimento de causa. A responsabilidade nossa é muito maior. Por isso que a gente falou entre aspas, da faca de 2 gumes ali, né? O conhecimento espírita liberta o pensamento. Mas dá uma boa dose de responsabilidade àquele que o possui. Né? E é a consciência que manda. É justamente a consciência que nos situará no plano espiritual, no local A, B, C, ou D, né? Qualquer um desses locais aí. O espírito sofre pelo próprio mal que ele fez. Olha aí. De maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências do mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Exemplo. Imagina um indivíduo que é assassino. Matou um punhado de gente. Um serial killer. O sujeito desencarna. É muito comum ele, no plano espiritual, nas regiões trevosas onde ele vai se situar, ele ter a imagem das vítimas dele incessantemente na sua mente. E às vezes, as próprias vítimas, né? Aquelas que não perdoaram, aquelas que querem a vingança. Então, quando nós erramos, quando existe a imperfeição, essa imperfeição, esse erro gera consequências. O que ele fala aqui, a nossa atenção vai estar incessantemente voltada para as consequências do mal. Já imaginaram? Que coisa terrível. Então a gente carrega em nós mesmos o próprio castigo. Não há necessidade de ter um capetinha com um tridente te cutucando lá para você sofrer.
pois é a própria consciência que te acusa. Às vezes há indivíduos empedernidos da prática do mal, que podem passar séculos dessa maneira, anestesiados, mas vai chegar um momento que a consciência vai dar, vai. A lei de Deus vai ficar na nossa consciência. A lei de Deus. Então não há necessidade de tribunal. Sim, exato. Não há necessidade de tribunal. Sendo a justiça de Deus infinita, tem em conta rigorosa o bem e o mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha suas consequências ruins, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, um mais leve mérito, em uma palavra, que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso. Olha, como Deus é bom, né? Se Ele pune, vamos colocar dessa maneira, o mal cometido com consequências, o bem que a gente faz é fonte de felicidade. Qualquer bem. Imagina um indivíduo mau, ruim, negativo, ninguém gosta, mas vamos supor que esse indivíduo tem um filho, e por esse filho ele faz tudo para vê-lo bem e feliz. É uma ação boa? Sim. Meritória? Sim. Isso vai ser levado em conta no futuro? Vai. Então, o mínimo gesto nosso do bem gerará boas consequências. Nunca se esqueçam disso. Nunca. Nunca percamos a oportunidade de fazer algo bom. Quando a gente fala fazer algo bom, a nossa materialidade logo liga a nossa mente a quê? A fazer coisas materiais, né? Mas não somente isso. Quantas vezes uma palavra amiga é fonte de bem? Quantas vezes você parar para ouvir os problemas de uma pessoa é um bem feito, não é? O bom pensamento emitido para uma pessoa, uma prece que você faz para alguém, é uma coisa boa? É. Gerará boas consequências para você? Pode ter certeza disso. Então, o Chico costumava falar a seguinte frase, né? O bem que você faz em algum momento será o teu advogado em qualquer parte. Em qualquer parte. Dentro ou fora da carne. Agora ou no futuro. Vem da justiça divina. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, vai ser na seguinte, ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas com as outras. Aquilo que se paga na existência presente não deverá ser pago uma segunda vez. Muitas pessoas questionam a questão da reencarnação por isso. Mas peraí, quer dizer que eu sofro por conta daquilo que eu fiz no passado, mas eu não me lembro daquilo que eu fiz de negativo no passado. Eu sei o que eu fiz, por que eu estou sofrendo agora? Uai, gente, se você não se lembra, não significa que você deixou de fazer. O que foi feito, está lá. As consequências estão no agora. Então, se há o sofrimento no agora, é porque aquilo ali ou é uma consequência das coisas negativas feitas no passado, agora, ou remoto, ou é um preparo para o futuro. Há situações de indivíduos que pedem para reencarnar com limitações a fim de desenvolverem certas áreas da sua personalidade. Pode ser, por exemplo, que o indivíduo opte por reencarnar sem os dois braços. Ele não precisava reencarnar sem os dois braços, mas ele opta por reencarnar sem esses dois. Por quê? Porque ele quer passar a vida inteira dele encarnado aqui, desenvolvendo tolerância, paciência, resignação. Então ele achou que o melhor modo de desenvolver todas essas qualidades é reencarnar sem os dois braços. Tá vendo?
Então, nem todo sofrimento vem de um mal feito no passado. Nossa, Daniel, tem como saber diferenciar um do outro? Tem, gente. Tem. Mas não é tudo preto no branco, não. Por exemplo, quando a pessoa está passando por um sofrimento, por um problema, que é uma consequência de algo ruim que ela fez no passado, e se essa pessoa ela reclama muito, ela acha muito ruim, isso daí é um indício de que ela está em expiação. Ela está sofrendo as consequências de um mal que ela realizou no passado. Agora, se ela passa por problemas, por dificuldades, sem reclamar, muito provavelmente aquilo ali é uma prova que ela mesma pediu para si, que vai ter consequências benéficas para o futuro. Ah, então eu sou um. Foi pra mim isso. Então, quase sempre é assim. Foi pra mim. É para todos nós. Ó, quase sempre é dessa maneira. Eu Quase acho sempre. a primeira hipótese. Mas assim, toda regra tem a sua exceção. Há situações de indivíduos que vêm em expiação, porque erraram muito no passado, e que não reclamam, porque aceitaram vir desse jeito, né, de peito aberto, encarar as dificuldades sem reclamar. Não existe. Claro que existe. Vira uma prova. Né? Vira uma prova. Agora, existe aquele momento em que o indivíduo pede para reencarnar com problemas, com dificuldades. Ele pede, né? Porque ele quer progredir, melhorar, né? Mas ele chega aqui e começa a reclamar, começa a lamentar, reclamar o tempo todo. Não existe também. Aí ele perde o mérito do problema. Daniel, o indivíduo que antes tem com dificuldade e tal, aí os espíritos enviam no Brasil, aí ele começa a reclamar. Essa é uma dificuldade maior para ele. É muito sacanagem, né? E às vezes, olha, os nossos benfeitores espirituais, eles conhecem muito a nossa personalidade, talvez mais do que a gente mesmo, tá? Então, antes de reencarnar, talvez a gente tenha pedido, eu quero passar por dor, por sofrimento, por dificuldade, por isso, um monte de coisa. Os nossos benfeitores falam, não, você não vai aguentar tudo isso. Até nisso eles são bons, né? Até nisso eles são bons. Mas por etapa. Por etapa. Ó, você vai receber um pacote de sofrimento, né? Mas um pacote pequeno de sofrimentos. Você vai pagar as suas dívidas de módicos, em suaves prestações. Imagina, meu pacote veio com 3, que veio com 4 em seguida. Mas a gente, quando vem com 4 em seguidas, muito provavelmente é porque eles já viram que a gente tem a capacidade de encarar essas dificuldades todas, suportar e vencer. Vou só resumir tudo correto. Eu sou uma filha de criação. Conheci minha mãe muito pouco. Minha mãe cresceu entre 7 e 8 anos. Minha mãe mesmo. Fui criada pela minha tia, que já me criava, meus pais trabalharam. Meu pai, fiz meu papel de filho, mas não era aquele pau. Mas eu fiz, cuidei, dei carinho que eu fui fazer porque eu fiz. Nessa casa que eu fui criada, eles criaram 10. Eles não tinham filho deles. Tudo de questão. Mas nós tínhamos ciúme do pai, que eu vou falar pra você. Então eu até falava, eu sempre brincava com ele assim, falei assim, pai, já vai esperar eu para nós dois ir juntos. Meu pai foi embora tem 2 anos. Eu falei que ele foi viajar. Tem 2 anos, mas ele falou assim, eu vou esperar que eu vou por 60. Meu grande filho era até os 60, mas ele antecipou e foi na frente, né? Ele quis ir na frente e deixar ele. E há 10 anos, eu morei na casa da minha sogra, como eu moro hoje, há 38 anos. Então eu cuidei da sogra e de 4 de sentimental. Então dos 4 de sentimental, foi minha sogra e 3. Só estou com 1. Mas Deus, antes disso, Deus me deu um filho. Eu sou mãe de 4 filhos, mas Deus me deu 1. Que eu criei, ele também foi viajar. Voltou para a casa dele de volta. Mas antes dele ir, Deus me deu outro filho de criação. Só que esse é especial também. Então, agora eu falei assim, isso é para mim? Por quê? Mas eu faço com tanto carinho. Os outros falam assim, eu não sei como você aguenta tudo isso. Eu pego e falo assim, eu posso não estar no céu, mas lá eu não estou, eu faço com amor. A gente briga, mas eu amo essas pra mim. Então eu vou falar, é o que você falou, às vezes, muita coisa é a gente pediu lá atrás, a gente não lembra, ou a gente
encarnação, eu quero passar tudo de novo. Então, isso daí mostra o quê? Que a senhora está encarando os problemas, os desafios que a vida te propôs da maneira melhor possível. E a gente sempre tem que ver as situações pelas quais a gente passa, não pela situação em si, mas pelas consequências que elas produzem, pelas consequências que elas geram. Né? Quando a gente passa por situações difíceis e a gente encara com alegria e vence, as consequências são as melhores possíveis para o futuro. Por isso que a gente tem que viver no presente, agindo no presente, mas nunca deixando de considerar o futuro. Sempre pensando no futuro. Porque as ações de agora geram consequências mais para frente. Maravilha. Obrigado pelo depoimento. Quem pergunta agora? Sim, exato. O espírito sofre a pena das suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja aqui na terra. Todas as misérias, todos os problemas que suportamos na vida corporal, todos, são consequências das nossas imperfeições, de expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Pela natureza dos sofrimentos e dos problemas que se experimentam, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas em uma precedente existência e das imperfeições que lhes são causa. Como assim? Imaginemos um indivíduo que tenha reencarnado na mais absoluta miséria, com privação de tudo, de ordem material, tendo que mendigar para poder comer um pão duro todos os dias. É um sofrimento complicado? Sim. É uma verdadeira expiação? Podemos ter certeza disso daí. Dessa privação, o que a gente deduz? O que ele foi em vida passada? Muito provavelmente. Um presidente do Brasil. Rico, Extremamente rico, milionário, teve dificuldade famoso, né? Usou do seu dinheiro, usou do seu poder para poder prejudicar muitos. Dilapidou os bens alheios, acumulando mais e mais e mais. E aí veio em processo expiatório, faltando tudo. A pessoa que em vida passada teve uma inteligência pujante, mas utilizou essa inteligência para a prática do mal, numa futura existência vem privado da inteligência. Então, gente, quando a gente olha a vida só com esse recortezinho curto de uma existência, a gente fala assim, nossa, quanta injustiça que está acontecendo, né? Quantas pessoas dos mais diversos níveis, umas sofrendo e outras não. Olhemos sob o ponto de vista espiritual. Porque as existências são solidárias entre si. E o que acontece agora é consequência do que está no passado, e é um preparo para o futuro. Fiquemos com essa mensagem na cabeça, porque isso daí nos dará maior tranquilidade para nós encararmos os nossos desafios de agora, porque aí a gente vai saber que eles têm uma razão de ser. Que não é Deus que dá privilégios para uns e problemas para outros. Não. Ou consequências de coisas ruins no passado, ou preparo para o futuro. Ou é prova ou expiação. Isso tudo é por conta da nossa imperfeição, tá? Nada mais além disso. Porque há casos que o indivíduo não tem que passar por aquilo, mas ele passa por amor. Vamos pegar um exemplo máximo, que é Jesus. Jesus foi traído, Jesus foi açoitado, Jesus recebeu uma coroa de espinhos, Jesus foi crucificado. Está resgatando vida passada? Sofreu fisicamente falando? Não tenhamos dúvida disso daí. Mas isso daí era uma consequência natural da missão que ele veio desenvolver aqui na Terra, em um momento da nossa espiritualidade aqui, do nosso nível evolutivo, não era dos melhores. Ele sabia que ia passar por aqui. Não é karma, não é expiação, mas simplesmente veio nos trazer o Evangelho, por amor vieram as consequências. Provavelmente ele sofreu mais tendo que descer o coração dele nesses, sei lá, quantos milhares de anos, talvez, para ele conseguir chegar aqui. Olha, pelo nível de Jesus, talvez nem corpo espiritual
ele tinha. Talvez ele tinha somente um corpo mais purificado ainda, um corpo mental somente, né? E ele teve que plasmar um outro corpo espiritual para depois ficar limitado durante 33 anos de sua vida física no corpo físico. Isso daí foi uma fonte tremenda de sofrimentos para ele, né? Porque era uma inteligência, e era uma vibração, e era uma energia que um simples corpo de carne não suportava, não comportava. Se ele não desencarnasse na cruz, ia desencarnar de causas naturais pouco tempo depois, porque o corpo não suportava, né? Seria mais ou menos a mesma coisa de você ligar o seu aparelho elétrico, né, a batedeira, o liquidificador da sua casa. Ao invés de você ligar no 110, você ligar numa voltagem de usina hidrelétrica. Pronto. Já dá para saber o que vai acontecer. E Daniel, você mesmo disse que Jesus poderia, pela grandeza dele, nos ajudar sem encarnar, mas ele encarnou por amor, né? Ele quis mostrar para a gente, ele quis vivenciar o Evangelho. A questão é essa. Dá exemplo. Dá o exemplo, porque o exemplo arrebata. Então é esse o exemplo ali que fez com que a mensagem dele ficasse indelével em todos os tempos da nossa humanidade. Tanto que ele não deixou nada escrito, né? Ele não... Perfeito. O tempo é dividido em antes e depois Antes dele. e depois dele. Então a missão dele foi da mais espetacular. 11. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias, atenuantes ou agravantes, nas quais foram cometidas. Olha que beleza que é a lei divina, né? Leva em consideração atenuantes e agravantes, né? Não é assim, você errou muito, errou pouco, inferno, caldeirão, não interessa se errou pouco. Não, as leis divinas levam em consideração as circunstâncias, atenuantes e agravantes. Não há, sob o aspecto da natureza e da duração do castigo, nenhuma regra. A única lei geral é que toda falta recebe a sua punição, toda boa ação a sua recompensa, segundo o seu valor. Então não existe castigo delimitado, igual a gente vê aqui, por exemplo, na Terra. E até mesmo na Terra não é tão rígido assim. Porque vamos supor um indivíduo que é condenado a 30 anos de prisão. Ele só fica um terço. Né? Não existe sistema de progressão de pena? Aqui? Não existe? Dependendo daquilo que ele faz, bom comportamento, em quantidade de livro que ele lê, blá, 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 blá. De 30 anos quebra 10, quebra 5 e tudo mais. Tá, tudo bem. Mas em termos espirituais, tudo isso é levado de uma maneira mais rígida, porque está ligado intimamente ao arrependimento da pessoa. Como assim? Imaginemos um indivíduo que errou muito, fez muita coisa negativa, foi mal mesmo, desencarnou, foi em locais de sofrimento. O que vocês acham? Que tem um tribunal lá que fala assim, você está condenado a ficar 120 anos no umbral? Não existe isso. Por quê? O tempo que ele vai ficar em sofrimento está ligado ao grau de arrependimento dele. Se ele não se arrepender nunca, ele vai sofrer para sempre. Isso acontece. Tá? Vamos colocar datas aqui. Se ele não se arrepender durante 250 anos, ele vai sofrer durante 250 anos. Mas se ele se arrepender antes disso, o sofrimento começa a ficar atenuado. E isso é bom. Porque há que se levar em conta a questão do arrependimento para a diminuição da pena. Um tempo delimitado tem um duplo inconveniente. Você está condenado a ficar 150 anos no umbral. Deu 150 anos, o cara não se arrependeu ainda. Ele vai sair de lá? Isso é ruim. Você está condenado a ficar 150 anos no umbral, mas com 20 anos ele já se arrependeu profundamente, sinceramente, deseja mudar. Só com 20 anos de sofrimento. Ele vai ter que ficar os outros 130 anos para cumprir aquela pena? Não vai. Então, Deus leva sempre muito em consideração o grau de arrependimento da pessoa, atenuantes e agravantes. Ok? Semana que vem
Vamos continuar a partir do item 16, que vai falar justamente a respeito disso, que nós vamos explicar com mais calma. Arrependimento, expiação e reparação, que são os 3 passos para a gente apagar os resquícios de alguma falta e as consequências dela. Todo mundo erra aqui? Todo mundo erra. O que eu posso fazer para reparar o meu erro? Arrependimento, expiação, reparação. São os 3 passos. Semana que vem, vamos falar disso aí, item 16. Perguntas, comentários, observações? Nenhum? Então vamos fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus o momento de aprendizado, esse momento em que nós travamos contato com tanta coisa boa, com tanto ensinamento, que nos mostra bem a grandeza de Deus. O quanto o amor que o Pai nos dispensa é infinito, ilimitado. Mesmo nós ainda errando muito, talvez mais por ignorância do que por maldade, o conhecimento adquirido nos mostra que teremos inúmeras oportunidades na reparação dos nossos erros, no desenvolvimento das nossas virtudes e, consequentemente, nesse construir de felicidade que todos nós desejamos. Que nosso Pai nos abençoe, nos fortalecendo a vontade e o desejo incessantes de progresso e melhora. Que assim seja.